Então vamos, né? Boa noite para todos. A nossa aula de hoje é arte, certo? Hoje nós vamos ter aula de arte com esses temas que vocês já estão vendo aí na tela de vocês. O Teatro Brasileiro de Comédia, na página 132 e 133, Macunaíma, página 136, e Tropicália, o movimento Tropicália, na página 137 e 138. Boa noite, Samuel. Você pode abrir seu livro no volume 1 e marcar essas páginas. Serão poucas páginas, gente, né? Eu falei que são 5 páginas, mas vocês vão ver que tem muito pouco texto e eu trouxe bastante imagens para a gente compartilhar. Iniciando aí com o Teatro Brasileiro de Comédia, ou melhor dizendo, né? TBC. Essa é a nomenclatura para Teatro Brasileiro de Comédia. Esse teatro vai surgindo aqui no Brasil, certo? Por volta de 1948. Foi trazido por esse homem aí que vocês estão vendo, Franco Zamparini. Ele instalou esse teatro em São Paulo, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Não sei se aumentasse para a minha tela, mas acredito que não. Isso, continua. Então, esse teatro que vocês estão vendo ao lado foi o primeiro teatro brasileiro implantado aqui na história do teatro, né, no Brasil. E aí, nós vamos para a página 132, que diz: a modernização do teatro no Brasil se deu a partir da geração TBC, que é Teatro Brasileiro de Comédia, em 1948, pelo italiano Franco Zamparini, certo? Foi um marco na história do teatro brasileiro. Outra contribuição muito significativa foi Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Ou seja, o Vestido de Noiva foi uma peça que foi criado e apresentado nesse espaço que foi o TBC, certo? O Teatro Brasileiro de Comédia. Iniciou-se por aí a manifestação, vamos dizer assim, teatral aqui no Brasil. A questão de ter literalmente um espaço para os artistas. Então, foi uma promessa que Zamparini fez, que ele procuraria esse espaço para que as pessoas pudessem, enfim, se apresentar, que tivesse camarins, que eles pudessem ter o lugar deles, né? Tanto de apresentação como de organização, e eles pudessem ter os ensaios, e ele, enfim, cumpriu com sua promessa, e esse foi o primeiro teatro instalado aqui no Brasil. Vestido de Noiva, como vocês estão vendo, né, foi um fenômeno. Aí já passa para a página 133. Foi uma peça que transformou a dramaturgia em algo revolucionário, caótico, com o teatro de Nelson Rodrigues, a direção de Ziembinski e a cenografia com uma arquitetura cênica de Santa Rosa. Essa arquitetura ela era tridimensional, ou seja, ela antigamente, né, as apresentações não tinha esse porte todo de cenário. Então é algo meio que 3D, né? As pessoas podiam caminhar por cima porque tinha ali a montagem, enfim, de um objeto concreto. Aí aqui, como vocês estão vendo, é como se fosse uma sacadazinha, né? Tem as escadas, sacada, e essa peça foi desenvolvida dentro desse tema, Vestido de Noiva. E ali foi algo revolucionário para aquela época, tanto que vocês podem ver, né, que em 1948 era tudo preto e branco, né? As fotos eram preto e branco, logicamente, as fotos, né, pra gente. Então, assim, foi algo que foi revolucionando a história do teatro aqui no Brasil, certo? Aí, em 1940, com todos os conflitos e agitações causados pela Segunda Guerra Mundial, Luiz Jouvet e Ziembinski trouxeram para o Brasil grandes inovações no teatro. Em 1943, encenaram essa peça, que era Vestido de Noiva, desse famoso Nelson Rodrigues. E quem eram os atores daquela época, em 1948, do Teatro Brasileiro de Comédia, que provavelmente fizeram a composição da peça Vestido de Noiva, ou entre outras apresentações que ocorreram naquela época, certo? Nós temos aí, começando pela primeira, né? Nós já conseguimos ver que ela é uma mulher loira, né? A gente começa, na medida que tem aí no livro de vocês, é a ordem das imagens, tudo bem? Aí nós temos os grandes atores daquela época. Primeira, Tônia Carreiro, essa linda atriz. Gente, eu peguei imagens de quando eles ainda eram novos, tá? Ainda eram jovens, literalmente no ano de 1948.
Mas já hoje em dia, né, se a gente for ver foto deles, logicamente, fotos de senhores, né, de pessoas bem mais de idade avançada, algumas vivas, outras não. Acredito que, né? Não tinha. E se tinha, era algo assim, também revolucionário. Muito difícil de ser, das pessoas terem esse conhecimento e aplicarem. Mas eu vi uma foto dela, de Tônia Carreiro, ela já na idade, né? Ela bem idosa, o rosto dela já estava meio que duro. Eu acho que ela aplicou muito Botox, né? Que a gente vai dizer, as mulheres elas começam a implantar muitas coisas no rosto e aí começa a ter uma forma diferente, né? Não fica mais do jeito que era antes, porque o Botox vai deixando tudo duro, maior, umas coisas meio estranhas. Mas, enfim, que eles gostavam de fazer isso. Aí nós temos aqui Tônia Carreiro, Maria Della Costa, depois nós vamos para Paulo Altran, Sérgio Cardoso, Valmont Chagas e Jardel Filho. Esses foram os principais que nós trouxemos, que o livro menciona, mas haviam outros. Então, por sérios problemas financeiros, esse grupo aí, que eram os principais, acabaram se desfazendo. Surgiu lá no teatro, o conhecido como Teatro de Arena, que foi liderado por Augusto Boal. Gente, Augusto Boal aqui, na juventude dele, e no livro de vocês, na página 133, vocês vão ver ele de mais idade, certo? Ele contribuiu significativamente para duas peças que chamam muito a atenção do público, porque foram peças que contaram a história do nosso Brasil em partes. Como assim? O primeiro, que é conhecido como Teatro de Arena, que foi conduzido dentro do TBC, dentro lá do espaço, certo? Do Teatro Brasileiro de Comédia. Ele contou a história de Zumbi. Então, a Arena conta Zumbi. O que seria a Arena conta Zumbi? O espaço, né? Aquele espaço onde eles estavam apresentando, eles estavam contando a história de Zumbi. E Zumbi, vocês sabem, né? Zumbi dos Palmares foi o escravo que lutou pelos direitos e liberdade e muitas outras coisas. Acabou sendo morto, cortado, né? Degolado, a cabeça dele exposta. Caio. Ai, ai. Foi justamente nesse dia que eu estava explicando sobre o Zumbi dos Palmares e ele foi perguntar sobre os dinossauros na Arca de Noé. Mas foi um dia que eu não esqueço nunca na minha vida. Mas eu ri tanto, Jesus, chorei. Então, Zumbi e a luta dos quilombolas, né? Que eles, como eu falei, lutavam pela sua liberdade. Essa peça trouxe uma crítica muito profunda à questão das classes dominantes mandarem sempre seus empregados e não ter esse valor, né? Não dar esse devido valor àquela mão de obra e também não respeitarem, né? Não tinham respeito por aquelas pessoas. Também entrava a questão racial, né? Isso sempre acontecia. Não somente a diferença de classes, mas a questão racial também. Então, foi uma peça que chamou muito a atenção do público e revolucionou. Após a fama dessa peça da Arena contra Zumbi, houve outro na Arena também, que foi a Arena contra Tiradentes. Ou seja, contou a história da Inconfidência Mineira, do Tiradentes, né, que também foi um herói revolucionário, foi à frente de um grupo para tentar a liberdade, entre outras coisas. Depois acabou sendo traído, né, e foi descoberto que ele que estava à frente de todo o movimento e acabou sendo enforcado e exposto na praça para todo mundo ver. Então, essas duas peças no Teatro de Arena chamaram muita atenção e foi conduzida por Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. É um nome muito grande e difícil de dizer. Mas tem aí no livro de vocês, na página 133. Então, eles conduziram essa peça, criaram e apresentaram. Até agora, vocês estão me compreendendo? Sim, perfeito. Tá vendo? Já passamos 2 páginas, vamos para a terceira. Aí, gente, nós entramos agora no assunto sobre Tarsila do Amaral, o batizado de Macunaíma. Eu acredito que foi sobre esse assunto que eu pedi para vocês realizarem uma atividade na página 135.
Então, vão aí para a página 135. Quem fez perfeito, manda a foto para mim de novo, certo? Para eu anotar. E quem não fez, faz. Tem até semana que vem para me entregar. Tá valendo ponto essa atividade, meio ponto, tá? Tá valendo 5 décimos, mas é alguma coisa. E Tarsila do Amaral, ela vai representando aí, nessa obra dela, né? Essa obra bem brasileira, vamos dizer assim, a questão do nascimento do menino Macunaíma, que foi inspirado a 135 e eu acredito que seja a 136, que eu vou pontuar também. Mas lá no final eu vou explicar melhor, certo, Marcos? Lá no final tem um slide que eu digo bem direitinho, descrevo bem direitinho os pontos que eu vou atribuir. Mas eu sei que essa é uma delas. Então, nessa obra de Tarsila do Amaral, ela representou o nascimento do menino Macunaíma, o dia do batizado desse menino de Macunaíma. Ela se inspirou no livro, certo? O livro conhecido como O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. E esse nome Macunaíma, ele encontrou quando estava folheando uma coleção de mitos indígenas. Ele viu o nome Macunaíma, achou interessante e esse livro foi publicado por um artista alemão e então criou o seu livro em cima dessa história indígena, certo? E deu o nome do menino. Houve o nascimento e assim com o nascimento houve o batizado do menino Macunaíma. Essa imagem é o batizado dele. Mas do livro conta toda a história. Ela se inspirou nessa história, mas ela criou a cena do batizado. E aí tem a reunião desses índios, né, que eram os índios da tribo desse menino aí, do Macunaíma. E essa história nós encontramos na página 136. Vamos lá, para 136, tudo bem? Qual será a relação da obra de Tarsila do Amaral, batizada de Macunaíma, com o livro Macunaíma, de Mário de Andrade? E o teatro contemporâneo brasileiro. Façam uma pesquisa, essa pesquisa vocês não precisam fazer, aí a gente pula para o outro parágrafo. Considera-se que o início do teatro contemporâneo, ou precisaram fazer só para responder as outras questões. Quem precisou fazer, perfeito. Quem não precisou e conseguiu responder de boa, tá ótimo também. Considera-se que o início do teatro contemporâneo brasileiro foi constituído a partir da peça teatral Macunaíma de Antunes Filho, realizado por Jacques Thériault e pelo Grupo Pau Brasil. A adaptação do livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. A peça aborda a censura e uma mudança na dramaturgia após o golpe militar de 1964 e pelo fim do ato institucional, que sufocava a questão da liberdade teatral. Ou seja, as pessoas na época não podiam ter suas expressões a todo vapor, eles não podiam se expressar como eles queriam, né? Se houvesse algum mandado político, eles tinham que obedecer sem dizer nada. Então, assim, eles não tinham aquela liberdade de expressão, como a gente conhece hoje em dia. Se acontece alguma coisa errada na política, eu posso falar, eu tenho o meu direito, né? Qualquer pessoa pode falar. Mas naquela época não, se eles fossem falar, criticar ou ser do contra o que o governo estava fazendo, eles eram fortemente, como é que é a palavra? Perseguidos, eles eram fortemente perseguidos. Então, eles realizaram, enfim, uma peça voltada para essa questão da censura dentro da história de Macunaíma, certo? E eles estavam comemorando o fim dessa censura, que estava no meio de um ato institucional. Então, gente, esse livro de Mário de Andrade serviu de inspiração para a nossa famosa Tarsila do Amaral, e ela criou essa cena aí, né? Do batizado do menino Macunaíma. Aí vamos então para a página 137. Esse é o nosso último assunto de hoje. Olha só que rápido. Super rápido. Porque são assuntos fáceis. Gente, são assuntos de fácil compreensão. O que pega muito para vocês é porque vocês acreditam que artes e ensino religioso é algo assim, simples, eu vou fazer no chute. Aí acabam, né, às vezes prejudicando. Mas se vocês forem ler direitinho... Perfeito. Sim, último assunto já. Vocês já entenderam os outros?
Tá vendo? Ó, TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, foi super fácil. Tarsila do Amaral, Batizado de Macunaíma. Perfeito. Aí agora nós vamos para o último assunto de hoje, que foi sobre o movimento Tropicália. Aí nesse assunto aqui eu acredito que a gente vai se estender um pouquinho mais, certo? Por quê? Porque esse movimento Tropicália foi um movimento, vamos dizer assim, para quem está lendo, acredita que é um movimento rebelde, certo? Mas para quem sofreu naquela época, nos anos de 1968 até 1972, viu na realidade, né? Na realidade mesmo da época, o que se passava e o sofrimento deles era notório. Então, assim, não era algo rebelde porque eles estavam em busca de um pouco mais de liberdade, deles poderem serem livres, deles não serem tão perseguidos, tão repreendidos pelo o governo daquela época. Porque, gente, era tudo muito diferente de hoje em dia. Então, assim, não havia essa liberdade total das pessoas poderem andar do jeito que quisessem ou falar o que quisessem. Não, era totalmente diferente, era uma ditadura. Então, havia quem estava ditando as regras e tinha que seguir. Nome o quê? De Tropicália? Porque era algo tropical. Algo assim, meio uma mistura, uma mescla. Pronto, o nosso Brasil ele é considerado um Brasil tropical. Aqui nós passamos por diversos climas durante o ano. Nós temos a seca em uma determinada região, em outra nós temos uma chuva constante, frio, umidade e outras pode até chegar, né, a ter chuva de granizo. Eu tinha ouvido ultimamente que estava isso. Então assim, é um país que ele é muito uma mistura de tudo um pouco. Aí veio, então, surgiu essa questão do movimento Tropicália, que aí vem do tropicalismo. Tropicalismo vem de tropical, certo? E vocês vão entender, porque não foi uma pessoa que compôs. Houveram várias pessoas que compôs esse movimento e as pessoas iam aderindo àquilo. Quando iam aderindo, iam entrando no movimento, iam fazendo também, até ganhar voz, certo? Aí vamos lá. O movimento Tropicália ou tropicalismo foi um movimento cultural que atingiu sobretudo a música brasileira a partir da década de 60, mas também influenciou na terceira fase do cinema novo, um movimento cinematográfico brasileiro marcado pela sua crítica à desigualdade social. Então, naquela época, as letras das músicas eram todas analisadas. Então, eles tinham que ter todo um cuidado sobre o que eles estavam cantando, sobre como eles estavam tendo influência sobre as pessoas, certo? E não. Hoje é todo mundo, vamos dizer assim, hoje é um desmantelo. Por quê? Porque tem pessoas que não tá nem aí com a letra da música que tá escrevendo. E mais desmantelada ainda, né, é quem escuta. Porque, enfim, tem letras de música, gente, que é impossível de você ouvir. É uma desmoralização, uma falta de respeito muito grande. E eles acreditam que aquilo ali, é uma liberdade de expressão, estou me expressando. O povo gosta, né? Então eu vou fazer. Hoje em dia ninguém pode mais repreender essas coisas porque, enfim, cada um tem sua opinião, cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de, né, atingir a fama. Mas naquela época não, tinha que ser tudo muito ditado, tudo muito respeitado, logicamente, mas tinha coisas que sufocavam, certo? Pessoas que queriam ser um pouco mais abertos, né, vamos dizer assim, o homossexual não tinha vez. Então, ele queria ter a sua, vamos dizer assim, queria ser uma pessoa digna na sociedade, queria poder se expressar, e ele não tinha vez. E ali aquilo era reprimido, certo? Outras coisas também que aconteciam, não somente a questão da perseguição, mas dentro do teatro também era muito perseguido, nem tudo
podia ser realizado, podia ser falado, se o governo errasse em alguma coisa, na questão da desigualdade social, né? Porque a gente sabe que hoje em dia ainda existe essa questão da desigualdade social, mas as pessoas podem bater de frente, podem fazer movimentos, podem fazer panelaço, né? Como diz, antigamente não tinha isso, não. Se tivesse, era fortemente perseguido, como foi o caso de quê? Zumbi dos Palmares, Tiradentes, né, que eu já falei para vocês aqui no Teatro de Arena, e entre outras histórias que a gente sabe, né, a questão das mulheres que foram trancadas na fábrica, e aí depois foi que surgiu o Dia da Mulher, mas quantas artesãs já morreram, né? Não tinha esse negócio não, direito, nem todo mundo tinha seus direitos. Então, surgiu esse movimento Tropicália para debater com essas coisas que aconteciam, mas eles tinham que ser muito sucintos, ou seja, o que eles fizessem no movimento, eles tinham que conseguir, né, influenciar a população, ter o mesmo pensamento que eles, a seguir naquele movimento com eles, mas sem chamar a atenção, enfim, do governo, sem chamar muita atenção do governo. Por quê? Porque senão eles sabiam que iam ser perseguidos, e aí a perseguição, gente, não era nada gentil, né? Porque a gente sabe que perseguição já não é gentil. Então, naquela época surgiram muitas letras de músicas que retratava até mesmo o escândalo que vinha por meio do governo, alguns militares. E tem uma letra de uma música, não sei de quem é, acredito que seja de Caetano Veloso, mas eu não me recordo muito bem, que na letra da música dele tinha uma palavra que ele dizia assim, cálice. Ele estava mencionando o cálice. O cálice é aquele copo que a gente às vezes toma vinho, né? Que chama o cálice. Mas, na verdade, o objetivo dele era esse. Então, assim, não podiam dizer nada com ele porque ele usou uma palavra meio que de duplo sentido, né? O cálice do vinho do sangue que jorra não sei o quê. Então, o cálice que ele estava dizendo era que as pessoas na época, elas tinham que se calar. Era algo errado acontecendo, mas elas não podiam falar, elas tinham que se calar. Ou senão ia sobrar para elas. Ia sobrar para elas. E as perseguições muitas vezes vinham acompanhadas, gente, até de torturas, certo? Até né, de coisas, assim, horrores, né? De coisas horrorosas mesmo naquela época. Mas, graças a Deus, a gente não viveu nesse tempo, né? Mas fica a história aí pra gente poder lembrar, né? O porquê que hoje em dia as pessoas podem, enfim, ter seu momento de se expressar. Aí vamos para o livro. Livro, página 137. Neste contexto de mudanças, um importante movimento cultural surgiu em meio a uma instabilidade social derivada da ditadura militar. Durante a ditadura militar, gente, havia a questão também, vamos dizer assim, nos mercados. Eles colocavam o preço num produto hoje. Amanhã era algo muito incerto. Amanhã eles não sabiam se podia ser o mesmo preço ou se tinha que aumentar. Oi, pode falar. É verdade, não pode. E também não só em relação à promoção, mas sobre preço de produtos que, por exemplo, a pessoa foi comprar um produto, só que, né, o dono mandou o funcionário trocar o preço, mas o funcionário acabou não trocando, esqueceu ou não deu tempo, porque chegou produto novo, só botou lá na prateleira e não fez a mudança do preço. Se eu quiser, eu pago por aquele preço que eu tô vendo e não por outro que tá no sistema. Eu já peguei, em Macau, eu fui num mercado, fui comprar umas coisas, eu não tô lembrando, não sei se foi do meu filho. Quando eu cheguei para passar, na prateleira estava um valor e no sistema deles, no computador, estava outro. Estava mais caro. E eu disse, não vou pagar isso aí não, eu vou pagar o que está lá, porque lá está um preço assim. Lá está tanto. E aí você chama dizendo que é assim, não vou não, vou pagar por aquele. E aí eles tiveram que aceitar, porque enfim, o direito era meu,
né? Isso acontece sim. Então, se, por exemplo, um leite tá R$ 5, se no sistema tá R$ 6,50, você não paga os 6,50, você tem que pagar os 5, porque o preço tá 5. Um leite tá barato? Meu Jesus. É um exemplo, né? Mas mesmo assim, um leite de R$ 5. Sim, vocês estão falando leite de criança? Não, a gente tava falando daqueles de pacotinho que a gente compra no mercado. Não, o de criança, pela graça de Deus Pai, tá o quê? De 30 pra cima, 32, 46. Ai, Jesus. Tô ligada. A fórmula. O NAN. Ai, meu Jesus, eu tenho que comprar o NAN. Gente, o NAN 50 e pouco, 52, 57, 60, 65. Meu Jesus Cristo. Ela come comida. Tá bom. Tá. Nossa, se bem que o meu filho, ele toma bastante também, toma bastante leite, mas assim, o que a gente vai comendo, ele quer também. Agora, eu não tô conseguindo passar para ele, ensinar ele que tem a hora do almoço, ele tem que ter o almocinho dele. Ele só quer comer se a gente tiver, por exemplo, o pai dele sentou para comer, ele quer ir lá para comer junto com o pai. Aí tá meio difícil, né? Mas não, eu já dei para ele, mas Marcos, eu não sou fã dessas papinhas, porque tem muito conservante, então assim, eu tento evitar dar o máximo de coisa a ele que tenha conservantes, essas coisas, entendeu? Eu prefiro coisas mais naturais, mas assim, eu já dei a ele. Dei porque a avó dele comprou, então não instruí, eu dei, né? Ele gostou, mas eu não. Eu prefiro que ele coma coisas mais sólidas. Assim, eu tô dando a ele coisas um pouco mais sólidas. Por exemplo, ele chega perto de mim, aí, como ele já come tudo, eu dou um pouquinho, um bolinho pequenininho assim de cuscuz. Aí eu fico observando, assim, vai se engasgar, mas que nada, o menino come tudo. Até biscoito, hoje ele tava com. Ele adora carne. Gosta de comer carne com uma beleza. A gente foi pra Praia do Amaro, ele comeu carne com macaxeira, pegava e ficava comendo. E tem outra coisa, viu? Dava brabo se não desse a ele. Mas, enfim, né? Bebês. Vamos continuando aqui nosso assunto. Ainda no livro, estou fazendo a leitura no livro de vocês, tá? Depois da palavra ditadura militar, depois do primeiro ponto. Esse movimento foi contemplado em praticamente todas as linguagens artísticas, artes visuais, teatro, cinema, poesia, literatura e música. Influenciado pelo rock, principalmente pela guitarra, pop, samba, concretismo, cinema novo de Glauber Rocha, artistas plásticos Hélio Oiticica e o teatro de José Celso Martinez Corrêa. O que aconteceu? Foi uma junção, como eu disse a vocês, foi uma junção de um pouco de cada coisa. Foi a junção da música, das pessoas que, né, que estavam inseridos na música, dos músicos, dos artistas plásticos, do pessoal do teatro, do pessoal, tudo, gente. Foi se juntando, foi aderindo a esse movimento e aí surgiu, enfim, esse nome Tropicália. Mas os que ficaram mais conhecidos nesse movimento Tropicália foram esses dois aí, certo? Caetano Veloso e Gilberto Gil. Não que não houvessem outros, também tiveram outros, como Gal Costa, Tom Zé, os Mutantes, que era uma banda composta por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Isso tudo tá no livro de vocês, tá? E aí eu trouxe um pedacinho da música. Eu não sei cantar não, mas a gente vai ler aqui. Nem fui ouvir o ritmo dessa música, mas a gente vai só para a leitura aqui. O que eu quero que vocês entendam é como eles se expressavam nesse movimento tropical. Então, nesse movimento do tropicalismo, o nome desse bendito agora fugiu da mente. Caetano Veloso. Caetano Veloso, ele escreveu essa música aí que tem até na página de vocês aí embaixo, na 137, tem uma imagem em branco e as letras
escritas de forma diferente, é dessa letra aí, dessa música. Tropicália, alegria, alegria. Esse foi o nome da música, mas vamos ver a alegria, né? Fui dar uma olhada lá, gente, é uma coisa horrorosa. Então, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaço, naves, guerrilhas e tinha mais coisa, certo? Tinha mais coisa. Então, ele está dizendo o quê? Que ele já não sabe mais nem o que ele podia fazer naquele momento. Ele estava seguindo a vida assim, ó. Tipo assim, deixa a vida me levar, tava seguindo sem documento, sem nada. Então, ele tava querendo mostrar que as coisas estavam tão difíceis que um dia era uma coisa, no outro dia podia ser outra totalmente diferente. Um dia podia ser assim, tá todo mundo liberado, todo mundo pode fazer isso. No outro dia já ninguém mais podia. Então, era uma coisa muito indecisa daquela época. Era uma instabilidade que estava acontecendo na sociedade. E como eu estava falando a vocês, durante esse período da ditadura militar, pai alcançou um pedaço, né? Pai, minha avó, mãe. E eles comentaram que todo dia tinha que ter uma mudança de preço. Por exemplo, se o feijão era R$2, um exemplo, R$2, amanhã já não era mais R$2. Ou R$2 pela manhã, quando fosse de noite já era R$3,50. Quando fosse no outro dia, voltava para, por exemplo, R$2,50. Aí de tarde era R$4. Era uma coisa muito instável. Não tinha algo fixo. Porque vinha muito de quem estava ditando as regras. E as coisas não estavam boas. Era em meio a guerras mesmo. Sério, gente? Era guerra. Se eu fosse viver nesse tempo, eu ia aproveitar mais barato e comprar uma ruma. Aí vai que no dia era R$1. Você ia se arrepender. Não acredito, comprei por 4, aí hoje é R$1. Era algo muito instável. E esse, né, o famoso Gilberto Gil também fez várias composições. Tem outra música, um trecho da canção aí de Caetano Veloso, no final da página de vocês, que diz assim: eu digo sim, e eu digo não ou não, e eu digo é proibido proibir. Aí fica, é proibido proibir, é proibido proibir. Porque eles estavam querendo dizer, gente, não. Se as pessoas querem se expressar, por que era proibido? Proibir que as pessoas se expressassem. Tinha que estar aí no livro de vocês, é proibido proibir. Tem até uma música para... não pode proibir porque está proibido. É o que eles estavam querendo dizer. Eles estavam dizendo assim, do lado deles, não, pra gente é proibido que vocês proíbam a gente de se expressar. Por isso que eles estavam dizendo, é proibido proibir. Era algo meio movimento contra ditadura, entendeu? A ditadura proibia, o movimento não queria que eles proibissem aquilo, porque para eles seria uma proibição. A gente fala tanto proibir que a palavra até foge do sentido já na mente. Que para eles já não, entendeu? Já passava de uma proibição. Não era para proibir aquilo ali. Que eles acreditavam que para eles não era proibido. Uma loucura. Pode falar. Falando em proibir, sabe por que a criança sempre uma das minhas palavras dela, Porque a gente fala tanto não. Eu acredito que é isso. A gente fala tanto não que ela já sabe que a primeira palavra é não. Não. Se bem que a primeira palavra do meu filho não foi não, não. Foi Dedé. Dedé, Dedé. Foi Dedé. Foi Dedé. Ele chamava o pai dele de Dedé. Dedé, Dedé. Não sei por que ele chamava Dedé. A gente fala sempre assim no papai, mas ele fala Dedé, Dedé. Eu não sei. Papai. Isso é bom. Pelo menos, né? Falou papai. Aí, gente, vamos para a parte de baixo, que eu acredito que os meninos estão né? Tá correndo aí. Entretanto, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Caetano Veloso foi mal. É quem tá segurando o violão, que está todo de preto, né? Camisa social preta. E Gilberto Gil do outro lado, mais moreno. Foram os representantes com maior visibilidade, por conta de duas músicas que foram marco do movimento tropical. Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, e Domingo no Parque, do cantor Gilberto Gil.
Eu acho que eu vi essa letra de Domingo no Parque, Gilberto Gil, é uma coisa meio estranha, gente. Fala de uma menina que vai para um parque e lá ela tá praticamente com um namorado, não sei, e acontece que o namorado acaba brigando e outra pessoa puxa uma faca e mata ela e é sangue para não sei o que. Misericórdia, gente, que letra alegre, né, dessa música aí, Domingo no Parque. Mas foi algo revolucionário. E por que que eles foram os representantes com maior visibilidade? Porque eles foram perseguidos e foram presos depois. Eles acabaram sendo presos e com a prisão deles o movimento se encerrou. Foram presos porque eles estavam lutando pelo direito de liberdade deles. Aí o último parágrafo. A Tropicália surgiu entre os anos de 1967 e 1968, dentro de um contexto marcado pela ditadura militar no Brasil. Buscava-se algo novo que representasse a cultura brasileira, que construísse um novo caminho. Cansados do nacionalismo da MPB, introduziram com inspirações no rock dos Beatles e fundiram elementos estrangeiros à música brasileira, liderados por Gilberto Gil e Caetano Veloso, que contavam com mais essas pessoas aí. Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, que é esse grupo aí, gente, eu peguei eles lá, bem antigos aí, esse grupo, de Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, e Rogério do Prado. Foi lançado em 1968 o disco Manifesto, Tropicália ou Penis et Circenses. Como forma de disseminação desse novo movimento, participaram de festivais e diversos programas de televisão. Então foi um movimento que chamou a atenção de muita gente. E hoje em dia, esse moço aqui, né, esse senhor, conhecido como Tom Zé, ele ainda traz nas letras das canções dele coisas bem radicais mesmo, algo que é revolucionário, e ele é considerado como o último tropicalista, né, porque ele participou do movimento tropicalista há tempos atrás e hoje ele ainda faz algumas letras voltadas para essa questão de revolucionar mesmo, certo? De chamar a atenção mesmo. E aí ele é considerado como o último tropicalista. Pode falar. Ele é super do rock. O movimento tropicalista envolvia o rock, o pop rock. Então ele foi juntando pessoas que eram dentro desse estilo musical. Por quê? Porque a gente sabe que o rock é um dos estilos que chama muita atenção pelo fato de ter muito uso da guitarra, né? E esse instrumento, ele é fascinante. E tem alguns rocks que eles são uns rock mais pesados, né? Então todo mundo, né? Aquele barulho todo mundo vai voltar a atenção para aquilo. Então por isso que eles conduziram esse movimento tropicalista dentro do ritmo do rock. Aí vem o fim do movimento. Apesar dos recursos alegóricos e do grande impacto da Tropicália na música brasileira, após o acirramento da repreensão da ditadura militar, com a promulgação do ato institucional, ainda em 1968, as perseguições políticas acentuaram-se no país e o clima de tensão aumentou. Então, em 22 de dezembro de 1969, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos e posteriormente foram exilados, ou seja, eles não podiam entrar no Brasil, eles não podiam vir, eles foram exilados do nosso país. Então eles passaram a morar muito tempo em outro país, né? Nos Estados Unidos, em outro canto da América, mas com um tempo depois eles acabaram, né, retornando. Após se apresentarem em uma boate no Rio de Janeiro ao lado de Os Mutantes. Vixe, aí vai ter que procurar uma ilha deserta para ver se mora, porque se você for expulso de todos os países, sério? Como é que você vai conseguir ser expulso de todos os países? Eu acho que você morre e não consegue visitar todos os países. Não sei, né? A não ser que seja uma pessoa de muita força mesmo, muita garra. Ah, tá certo. Ai, ai. Aí o último aqui pra gente encerrar. O exílio desses dois principais representantes do movimento acabou marcando o fim de um momento da música brasileira e, consequentemente, da efervescência cultural da Tropicália. Ou seja, a Tropicália acabou por aí, certo? Acabou por aí. Foi muito fogo, mas aí o fogo se acabou, né? Com a prisão desses dois.
Aí vamos para os slides super importantes que eu vou explicar a vocês. Gente, o que vocês vão fazer? Isso aqui vocês vão me entregar até dia 28, hein? Trabalho e tarefas que serão pontuadas. Primeiro, vocês vão realizar um resumo sobre o movimento, vou mandar lá no grupo, sobre o movimento Tropicália. Aqui está o link para vocês fazerem o resumo, valendo um ponto. Entra no link lá, faz um resumo de cada tópico, você tira uma parte importante, manda para mim. Tarefas da página 131 e 135. Essas são as que serão pontuadas com 5 décimos cada uma, também totalizando um ponto aqui, né? Presença nas aulas vai valer 1 ponto e o teste com as 20 questões vai valer 7 pontos. Então, assim, sabendo que o teste se você fechar o teste, você já está na média. Mas provavelmente você não, né? Não sei, pode ser que alguém feche, tá? Pode ser que alguém feche. Em nome de Jesus, espero que sim. Mas e se você não fechar, você já não está na média, né? Então você vai precisar e ter comigo, né? Eu vou precisar ter esses trabalhos e tarefas aí para eu poder pontuar. Tudo bem? Então vocês vão me entregar até dia 28. Isso daí, manda foto para mim. Fala lá no meu PV, tia Kelly, eu não entendi não, fala comigo, eu vou tirar um tempinho para vocês, tá? Eu tô dando uma semana para vocês fazerem isso. Tia Kelly, uma semana para tudo isso, mas é uma semana para o resumo. Por quê? Porque essas páginas aqui eu já passei há muitas aulas atrás. Então essas páginas aqui, se vocês não fizeram, é porque não quiseram fazer, porque eu já passei, certo? Então já eram para ter prontas. Tia Kelly, eu já mandei, passei sim. A 131, isso aqui eu acho que passei. A 131, eu vou até dizer a vocês agora. Vamos lá. A 131 eu passei no dia 9 de junho. Essa aqui foi antes do recesso. Antes do recesso. Quem mandou para mim tá ótimo. Manda para mim de novo, porque eu acredito que eu não tenha mais os arquivos. Manda para mim de novo uma foto, tá? Só para eu botar aqui no meu caderno que você fez. Né? Eu não quero ser injusta com ninguém, então manda para mim a foto de novo. E a 135, eu passei no dia que eu estava com a garganta super inflamada, não conseguia falar com vocês. Eu não dei a aula assim virtual, né? Assim no Google Meet, mas eu passei informações lá no grupo. Então, eu mostrando para vocês o livro e minha câmera desligada. A 135 eu passei também para vocês, tá certo? Que foi na penúltima aula, que a última foi onde a gente tirou as dúvidas todas das questões do teste. E a penúltima foi onde eu passei essas... Não, só essas duas aí valendo ponto. Então faz, se não fez, faz, manda para mim. Então o resumo faz também, tá certo? Quem quiser ponto, já tô aí, tô dando 3 pontos de graça eu tô dando. Basta você fazer e me mandar. Tá certo? Tudo bem? Estamos entendidos? Perfeito. Então, a gente está entendido. Eu gostaria